Hello guys, how you doing? Então, galera, tranquilo? Bora lá para mais uma questão do CMMG, pessoal. Dessa vez, prova de 2023/2, galera. A gente tem aí um textinho pequeno, né? Evento raro nas ciências médicas, mas vamos ver o que ele fala, né? A gente começa aí com a indicação de DW Academy e 2 pontos, né? When we talk about safety for journalists, we often talk about physical protection and frontline situations. Do you think psychological dangers are often ignored? Ou seja, né, a gente tem uma pergunta de um jornal, pessoal. Então a gente já entende aí que se trata de um gênero de entrevista, porque a gente vai ter a resposta ali do Gavin Rees, né? Entrevista, gênero muito interessante você trabalhar na CMMG. A gente tem aí, então, a indicação da questão de segurança dos jornalistas, né? Que quando a gente fala disso, a gente está falando de uma questão física, né? De proteção física e também em conflitos, em situações de linha de frente, né? Em coisas mais extremas. E aí, o jornal, né, ou o jornalista vai perguntar: você acha que os perigos psicológicos eles são ignorados? Então a gente vai ter aí a resposta do Gavin Rees, né? E aí ele diz: When we talk about physical safety, we often talk about making good decisions in very stressful environments. Ou seja, a gente tem indicação aí, né, de que quando a gente está falando da parte física, né, a gente só fala aí de boas decisões, né, em momentos estressantes. The more we understand about our own psychology when we are exposed to trauma and violence, the better we can make informed judgments. Ou seja, né, ele continua dizendo aí, né, que quanto mais a gente consegue entender sobre a nossa própria psicologia, mais a gente quando a gente está exposto a trauma e a violência, né? Mas a gente pode fazer julgamentos adequados e bem formados, né? When journalists get into longer-term psychological difficulties, it's very often due to the involvement with trauma affect populations and feeling overwhelmed by the content. It's quite easy for journalists to become burned out or jaded, or to have all kinds of vulnerabilities that come from working with traumatic content. Ou seja, pessoal, a gente tem indicação aí, né, de que quando os jornalistas são expostos há muito tempo, assim, né, por um longo tempo a dificuldades em relação ao âmbito psicológico, né, é muito comum a gente perceber que o cotidiano deles que afeta isso, porque eles são expostos normalmente, né, a situações sociais de muito sofrimento, né, a traumas constantes, né, então é muito comum a gente ver jornalistas aí com esgotamento, né, e também com todas as formas de vulnerabilidade psicológica possíveis por causa do trabalho, né, e o texto vai continuar. So, the more we understand about trauma, the more resilient we are likely to be. Ou seja, né, então, quanto mais a gente entende de trauma, a gente tende a ser mais resiliente, né? This isn't about being self-indulgent and prioritizing our personal feelings over the populations that we are reporting on. E ele diz que isso não significa que isso é ser egoísta, né? E priorizar a gente ao invés dessas pessoas, né? Dessas circunstâncias tão caóticas. It's actually about understanding the connection between our own psychological state and how effective we are with our job. Ou seja, né, gente? Não é uma questão de não se importar com o trabalho, né? Mas é uma questão de realmente entender a nossa conexão com a nossa parte psicológica, né? Respeitar esses limites ali, né? E também entender a forma como a gente é tão efetivo assim no trabalho. Beleza, pessoal? Bom, então a gente consegue enxergar que se trata de um trechinho de entrevista, né, galera? A gente consegue observar facilmente que tem uma pergunta em relação ao cuidado psicológico dos jornalistas e a gente tem uma evidenciação da opinião, né, do Gavin Rees ali, beleza? E aí, pessoal, a gente já vai aí para nossa pergunta, né, galera? A gente tem aí o nosso enunciado tratando: According to the text, Gavin Rees wants to raise awareness to, ou seja, o entrevistado, né, que seria o Gavin Rees, ele quer tratar da conscientização sobre o quê, né? E aí a gente vai para as nossas alternativas. Letra A: Journalists' current health issues in war zones. Gente, é um distrator de logicidade, tá? E a alternativa aí tá falando, né, dos problemas atuais de saúde dos jornalistas em zonas de guerra. É ilogicidade, porque o texto não vai tratar de uma situação
de guerra, de zona de guerra, é um contexto específico, é um contexto específico. Em um contexto específico, desculpa, se trata de uma questão geral, né, do cotidiano desses profissionais. Quando a gente volta no texto, a gente consegue perceber que se tem, sim, uma questão sobre linha de frente, sobre situações extremas, de guerra e tal, né? Que o entrevistador fala, ó, a gente tem aí, né, uma questão de cuidado físico quando a gente trata, né, dos jornalistas, dos efetivos perigos em linhas de frente, né, em zonas de guerra e tudo mais, mas psicologicamente. E aí o texto não vai tratar das questões dentro das zonas de guerra, beleza? Letra B, journalism poor work conditions in conflict areas. Gente, novamente, distrator de interpretação indevida dessa vez, porque não se trata, né, das condições de trabalho, oh meu Deus, prejudicadas, né, das más condições de trabalho em áreas de conflito. Porque o cenário do jornalista, né, vai trazer aí um cotidiano cheio de problemas. Então não é necessariamente área de conflito, mas é um cotidiano, é como pode dizer, uma vulnerabilidade, uma exposição excessiva, né, a questões sociais significativas. Letra C, né, pessoal? Underestimated psychological effects on journalists, ou seja, né, gente, em relação a subestimar aí, né, os efeitos psicológicos nos jornalistas e essa questão. O ponto retratado aqui, né, a gente tem que voltar lá na pergunta do entrevistador. Ele tá falando de uma questão de que, beleza, os jornalistas, eles são defendidos quando se trata de uma questão física, mas e psicologicamente? E aí, o entrevistado, ele vai tomar partido disso, né? Ele vai falar do cuidado da saúde mental dos jornalistas e ele vai defender essa classe, sim, tá? Indicando que, de fato, né, eles vão sofrer ali com um contato frequente e excessivo com o evento traumático, tá? E vamos ver por que a letra D tá incorreta, né? Symbolic violence acts committed against journalists. Ou seja, né, gente? A gente tem aí ataques aos jornalistas. E não, pessoal. A gente não tá tratando de uma questão de ataque. A gente tá tratando de uma questão de cotidiano. Uma coisa vivida por eles normalmente. O contato extremo e constante com acontecimentos sociais que são realmente muito ruins para a saúde mental deles. Mas não se trata de um ataque contra eles, ok? Então, pessoal, a gente tem aí uma questão de nível fácil. Comenta aí embaixo se você concorda, discorda e se você achou fácil ou difícil. E eu vejo você na próxima questão. Beijo, beijo. Tchau, tchau.